Xanda encontrou um potinho nas coisas dele com um remédio. Ela também descobriu que ele estava saindo com uma outra mulher. Ela chamou ele para conversar, ela foi bem brava com ele e ela pediu então para que ele fizesse tratamento. E aí, gente, não, ele não topou e ela não quis mais ele em casa. E aí foi onde, gente, Michael começou a aterrorizá-la. Ele ligava para ela várias vezes por dia, ele dizia que sabia onde ela estava, ele ameaçava ela, sabe? Assim, era bem terrível. Ela vivia com medo. Ele chegou inclusive a ameaçar também a vida da filha dela. Com tantas ameaças, Xanda não ficou quieta. Ela ligou para a polícia várias vezes. Só que acontece, ele nunca foi preso. Então, assim, os policiais viram, né, que ela tinha denunciado ele mais de 12 vezes. E todas essas vezes foram casos arquivados. Eles disseram o quê? Que nunca encontraram ele na cidade, que ele estava fora da cidade e que não havia nada palpável para que realmente eles o prendessem. Então, na verdade, era assim. Era a palavra da ex-mulher contra a palavra do ex-marido, né? Porém, com a ajuda da advogada, ela conseguiu uma ordem protetiva, né? Então ele não tinha que se aproximar dela e ele não tinha nem que telefonar para ela. Só que, gente, não adiantou. Ele continuava fazendo isso. E assim, ele tinha acesso, porque na casa deles, né, tinham várias câmeras de segurança. E ele tinha acesso a essas câmeras, então ele ficava observando ela todo o dia. Claro, né, que depois ela foi tirando essas câmeras, só que assim, tinham lugares que ela nem sabia que tinha câmera e tinha. E aí ele mandava mensagens, só que ele tinha, né, um aparelho, um aplicativo que mudava o número de celular. Então, na verdade, assim, ela recebia mensagens ameaçadoras de outros números de celulares que não eram dele. E também quando ele ligava para ela, ameaçando ela, a voz, ele usava aplicativos também para mudar a voz. Então, né, gente, não tinha prova nenhuma que ele que ligava, que ele que mandava mensagem, sabe? Por quê? Porque ele mudava tudo. Falei pra vocês, né? Ele que pediu o divórcio, só que, claro, rapidamente ele se arrependeu, ele pediu para ela voltar, ele fazia possível, ele implorava, e ele chegou a dizer o seguinte: se você não voltar comigo, eu vou pegar aqueles nossos videozinhos íntimos, né, que o casal acabava fazendo, né, e tal, e eu vou espalhar para todo mundo. Foi um golpe bem duro para ela escutar aquilo, só que como que ela poderia viver com um homem que ia ameaçá-la dessa forma, né? E ela disse que ela não voltaria com ele e que era isso que ele ia fazer, né? Poxa, esperava que não. Só que sim, gente, dali a alguns dias, todos os conhecidos receberam vídeos do casal em momentos íntimos. Claro que para ela foi terrível, ela chorou, ela tinha vergonha. Gente, quantas mulheres, né, tiram inclusive a própria vida quando isso acontece? Ele mandou para toda a comunidade, mandou para vizinhos, para os tios dela, para os primos, amigos políticos, mandou para a administração da escola da filha dela. Gente, ela estava arrasada. E dia 8 de junho de 2017, ele acabou entrando na casa dela. Ele acabou entrando pela garagem, pegou ela na garagem. Ela conseguiu gritar o nome da filha, só que ele falou não faz isso, e apontou uma arma na cabeça dela. E assim, ela estava aterrorizada. Ele estava nitidamente... E ela ficou mais de 1 hora conversando com ele, tentando acalmá-lo, até que realmente conseguiu deixar ele mais calmo e ele foi embora. Ela disse que quando ele foi embora, ela entrou em casa, fechou a porta, começou a chorar e ela teve certeza naquele momento que sim, ele poderia tirar a vida dela. Mais uma vez a polícia foi chamada, ninguém fez nada, inclusive ela se sentiu muito mal porque os policiais olhavam para ela, sabe, como se ela estivesse incomodando, né? Enfim, ela fez a parte dela, só que ela não se sentia segura. Ninguém dava atenção para Xanda, até que uma coisa muito séria aconteceu. Era por volta das 2:30 da tarde, do dia 6 de agosto de 2017, quando tocaram a campainha da porta dela. Nesse momento, né, morava ela, a filha e uma colega de quarto dela, uma mulher adulta também. Ela aceitou, de repente, essa amiga, né, para morar com ela, para as contas ficarem mais fáceis, né, de serem divididas. E assim, eu não tenho, tá, gente, o nome dessa mulher, eu não tenho nada, então, apesar de ter acontecido algumas coisas ali com as três,
eu vou explicar para vocês mais como se fossem duas, né? Como se fosse a Isabela e a Xanda. Bom, Xanda atendeu a porta e eram dois homens vestidos de entregadores. Só que era só a fachada. Eles forçaram e eles conseguiram entrar. A partir daquele momento, então, eles apontaram as armas para todo mundo ali. As mulheres, elas foram algemadas. Eles colocaram Isabela e a colega de quarto, né, da mãe ali dentro de um armário e acabaram levando Xanda embora. Eles colocaram um capuz na cabeça dela para que ela não conseguisse enxergar nada e jogaram ela dentro de uma van. Então ela estava na parte traseira de uma van. Era uma van que não tinha bancos na parte de trás, que era só um carpete, era tudo fechado, não tinha janela, estava tudo escuro. Tinha então um homem dirigindo aquela van e outro homem lá atrás com ela. O homem que estava atrás com ela tirou toda a roupa dela, continuou deixando ela algemada e forçou que ela tomasse comprimidos, provavelmente para ela desmaiar. Ela tentou, né, impedir isso e tal. Ele falou para ela que iria violá-la se ela não ficasse quieta e se ela não tomasse os medicamentos. E aí ela só pedia então para Deus, né, para que alguma coisa acontecesse, para que ela conseguisse se livrar daquilo. Nessa época, Isabela tinha 14 anos de idade. Ela estava desesperada, com medo do que aconteceria com a mãe dela. Ela e a colega, né, de quarto conseguiram sair do armário e conseguiram de alguma forma ligar para a polícia. Então, vários policiais, equipe forense, estava lá na casa delas, vasculhando tudo, vendo os celulares delas, tentando pegar impressões digitais ali da porta, estavam realmente investigando. E aí nós temos um detetive chamado Chad Martin. Aquele dia, Chad estava meio aterrorizado. Só que ele estava aterrorizado com medo da bronca que a esposa dele daria. O que acontece? Ele estava atrasado para chegar em casa para o jantar. E realmente ele sempre chegava atrasado, sabe? Então ele estava sempre escutando a esposa reclamando. Então naquela noite ele já estava voltando para casa, só que ele viu uma van passando por ele e alguma coisa ali chamou a atenção, né? Ele era um policial treinado, ele não gostou do que ele viu, ele achou alguma coisa estranha. E ele então começou a pedir para que a van parasse. A van, ao contrário, acelerou e ele acelerou também atrás da van. Até que chegaram ali no local que era perto de um lago, que tinha lama, que tinha um matagal, sabe? Tudo isso junto e misturado. E aí a van derrapou lá, ela ficou presa e dois homens saíram de lá e correram e conseguiram fugir. Bom, não tinha como ele ir atrás desses homens, né? Porém, ele foi olhar ali a van e quando ele abriu a van, ele encontrou uma mulher algemada sem roupa. Ela, assustada, olhou para ele e disse: "É você que vai tirar a minha vida?" E aí ele disse: "Não, você está segura comigo, eu sou policial." Então, gente, Xanda foi salva e ela foi levada para o hospital. Então, assim, a gente tem que lembrar que ela foi tirada da casa dela às 2:30 da tarde. No momento, né, que o policial encontrou a van, já era noite. Então, ela não lembra do que aconteceu. Com certeza, aqueles medicamentos realmente que ela tomou, né, acabaram deixando ela inconsciente. Ela foi levada para o hospital. Eles foram então procurar quem eram aqueles dois homens, né, que tinham raptado, que tinham Xanda. Eles encontraram um pescador que estava ali, né, naquele rio no momento que os dois homens passaram. Os dois homens apontaram armas para ele e disse para o pescador para ele ficar quieto, não contar nada para ninguém. E eles foram tentar atravessar o rio. Só que o rio, gente, tinha uma correnteza, né? E aí acabou levando os dois embora. Os dois foram sim localizados e o próprio rio, a própria natureza, acabou tirando a vida deles. Eles foram encontrados sem vida, né? Essa foi a consequência mais rápida que eu já vi, né? De todas as histórias assim que eu contei. Então eles acabaram de fazer a maldade, ops, é isso aí. Bom, esses homens foram identificados como Sylvester Brace e Arsenio Aines. Só que quando Xanda foi questionada, ela disse que a única pessoa que poderia realmente fazer mal para ela era o ex-marido, né? Que ainda era marido no papel, porém já era considerado ex. E aí, né, gente, será então que a polícia conseguiria colocar aqueles dois homens próximos em algum momento, né, junto com o Michael?
E aí eles conseguiram. Aquela van, ela tinha sido uma van alugada. Eles conseguiram verificar, né, a agência ali da qual ela foi alugada e conseguiram pegar imagens e a documentação de quem a alugou, que era de um homem chamado Michael Handley. E ele inclusive pagou, né, com o cartão de crédito dele. Além disso também, em imagens de segurança, localizaram ele dentro de uma loja que vendia coisas específicas para policiais. E aí ele acabou comprando algemas. Uma dessas algemas foi identificada como a algema que estava prendendo Shanda ali na van. Mesmo assim, gente, ninguém sabia onde estava Michael para prendê-lo, né? Então, Shanda corria ainda perigo. Depois que ela recebeu alta, eles encontraram uma casa para ela, eles tinham vigilância a todo momento, 24 horas por dia. Mesmo assim, elas tinham medo diariamente. E aí, né, gente, um homem milionário pode fazer o que quiser e descobriram que ele tinha tentado alugar um avião particular. Ele queria ir embora ali para algum lugar. Só que quando foram puxar a ficha dele, viram que ele estava sendo procurado pela polícia e aí negaram esse aluguel. Claro, né, que a agência que iria fazer esse transporte dele acabou entrando em contato com a polícia. E aí uma coisa muito louca aconteceu. Shanda recebeu mensagens de um número de telefone desconhecido com fotos do Michael amarrado, preso, machucado, dizendo que ele havia sido e que se ela não pagasse o resgate, ele perderia a vida. Só que assim, né, gente, os dois homens que foram, eles estavam já sem vida. Então acreditavam mesmo que Michael tinha feito aquele teatrinho, né, que foi tudo uma besteira. Inclusive Michael, desde o momento que eles se separaram, Michael mandava vídeos para ela, chorando, muitas vezes também machucado, sabe, para ela ter dó e para aceitar ele de volta, né, gente? Era muito papelão, muito ridículo. Então, dia 11 de agosto de 2017, encontraram Michael em um hotel luxuoso, 5 estrelas, afinal ele estava acostumado com isso, né? E ele foi preso. E tinha algumas coisas ali com ele, uma grande quantidade de dinheiro, caixas de pizza e também encontraram uma lista que estava escrito assim, coisas a fazer. E nessa lista continha que ele precisava comprar celular descartável, tintura de cabelo, retirar mais dinheiro e tinha uma tarefa final, gente, que era bem estranha. A última missão dele da lista era terminar o trabalho. E acredito então que terminar o trabalho seria tirar a vida da Shanda. Gente, o hotel que ele estava era pertíssimo do esconderijo da Shanda. Gente, como que ele conseguia rastrear essa mulher? Era um segredo. Então, Michael foi preso e ele não ficou triste, ele apareceu sorridente aí nas câmeras. As mulheres então saíram do esconderijo, mesmo assim mãe e filha tinham medo do que poderia acontecer e medo de que Michael poderia se safar, porque ele sempre conseguia se safar, né, das besteiras que ele fazia. Então, assim, ele contratou um advogado muito bom e a promotoria não tinha nada assim significante realmente, sabe, para que um júri pudesse considerá-lo, porque eles tinham uma van, os dois homens mortos não poderiam, né, ajudar em nada, e aí o advogado dele iria utilizar a seguinte declaração, que Michael realmente alugou aquela van, só que ele alugou aquela van porque ele precisava se mudar e tinha contratado um daqueles homens então para ajudar na mudança. Então assim, se ele realmente fosse fazer aquilo contra a esposa, realmente, gente, realmente ele iria alugar uma van no nome dele, pagar com o cartão de crédito dele? Bem difícil, né? Então, e aí eles também iriam usar o seguinte, que o segundo homem, né, que ajudaria na mudança, percebeu que ele estava triste com o término do relacionamento, percebeu que ele tinha dinheiro e os dois homens, então, resolveram sequestrar Shanda para pedir resgate para o próprio Michael. Então Michael era realmente uma vítima. Então assim, claro que a gente sabe da verdade, né? Só que concorda comigo que esse advogado era bom e ele poderia deixar então o júri confuso e Michael poderia ser inocentado? Gente, para piorar o terror ali da Shanda, ela continuava recebendo cartas ameaçadoras dele que ele mandava
da prisão, ele telefonava para ela, então quando ela atendia era ele ligando ali da prisão, e quando ela atendia era ele que estava ligando ali da prisão, e realmente, sabe, parecia que quem estava lá dentro da prisão não poderia impedir isso, né? E aí ele fazia sempre correndo atrás dela, né? No mínimo para deixá-la com medo. E aí quando parecia realmente que não tinha muita coisa para ajudar ali no julgamento, Shanda, ela foi em uma das casas que eles tinham e ela acabou encontrando uma câmera. Essa câmera, ela começa a gravar quando há algum movimento, né, alguma movimentação na casa, ou quando ela escuta algum barulho, alguém começa a falar. E, gente, aí sim eles conseguiram boas provas. Em um desses momentos, Michael, ele está sozinho lá na casa e ele está falando para si mesmo: você tem que tirar a vida dela, você tem que tirar a vida dela, faça isso. Outra vez também ele estava lá na casa dele e um amigo foi lá beber uma cerveja com ele. E aí eles estavam conversando então sobre a Shanda. E ele disse pro amigo que provavelmente eles não voltariam, né, o casamento, o relacionamento. E o amigo disse que realmente acreditava nisso, porque os dois, né, eram meio complicados, cabeça dura. E aí o que o Michael disse? Pois é, por isso que ela vai ter que morrer. Só que assim, segundo o amigo, ele não lembrava que Michael disse isso, né? Só que na gravação ficou bem clara que ele disse isso. E aí, gente, um daqueles homens, um dos sequestradores, estava também na casa do Michael. Eles estavam lá conversando, organizando como seria o sequestro. Então o Michael olhou para esse homem e disse: ó, é difícil entrar na minha casa. E aí esse homem disse: só que vai ser muito mais difícil alguém sair daqui. E aí com isso, então, a promotoria acreditava que sim, que agora sim eles tinham um caso forte contra Michael. E aí, gente, olha só, os advogados do Michael estavam querendo, né, mostrar que ele tinha alguma deficiência, algum distúrbio mental, que ele fez tudo aquilo lá por causa, né, então, desses problemas. Então, ele até recebeu o laudo de um médico dizendo que ele era bipolar, só que no momento de decidir, o juiz disse que ele estava apto a ser julgado como uma pessoa normal. Então, por isso, o advogado até resolveu tirar, extinguir esses laudos que não, ele não era bipolar. Bom, o divórcio da Shanda saiu, gente, só que ela saiu mesmo ele sendo milionário e ela ter ajudado a construir a empresa, né, e o dinheiro, então, que eles tinham, ela saiu com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Não tinha dinheiro, não tinha nada de dinheiro, dinheiro zero. Ele era meio neurótico, assim, com coisa de sumir dinheiro, de perder dinheiro, de quebrar, sabe, bolsas, enfim, bolsa de valor, né, quando eu digo. Então, tudo que ele tinha de dinheiro era em barras de ouro. Só que assim, ninguém nunca encontrou essas barras. Sabe assim, procuraram, usaram o detector, não acharam. E fora isso, ele deixou ela com uma dívida de 750 mil dólares. Afinal, né, eles eram casados, então ela recebeu de herança, né, vamos dizer assim, essa dívida dele. A advogada quis chamar ele para conversar, para tirar dali algum acordo. E por incrível que pareça, ele aceitou. Os advogados dele pediram para ele tomar cuidado com o que ele falasse, porque mesmo sendo um caso de divórcio, o que ele dissesse lá poderia ser utilizado contra ele no tribunal, né, sobre o sequestro e a tentativa lá de morte. Foram 3 dias de entrevistas com mais de 10 horas de duração. Ele disse que aquele momento da vida dele era bem caótico, ele estava morando em hotéis porque ele tinha saído de casa, ele estava usando. E ele disse realmente que ele alugou aquela van e contratou aqueles rapazes para que pudessem fazer uma mudança das coisas dele. Então a mesma história que iriam utilizar no tribunal, ele estava utilizando ali. Ele disse que não lembra como ele entrou em contato com esses 2 homens. Como ele estava usando muitas coisas ali proibidas, ele acabou tendo um problema de memória, ele tinha apagões, sabe? Não lembrava, coitadinho. Pois é. Os advogados resolveram então mostrar para eles as fitas, né? As imagens, as gravações que eles tinham em uma das casas dele, inclusive quando ele conversava com esse homem. E ficou bem claro, eles disseram ali nitidamente que eles iam tirar a vida dela. Então, por causa disso, ele resolveu fazer um acordo, né? Ele se declarou então culpado. Ele se declarando culpado, ele poderia receber no mínimo 15 anos de prisão
ou o máximo de 35 anos. A decisão era de Shanda de aceitar o acordo ou não. Ela disse que tinha muito medo dele ser liberado, dele conseguir, sabe? Porque ele conseguia tudo o que ele queria. Ela tinha medo que no julgamento pudessem considerá-lo inocente. Então ela resolveu sim fazer o acordo e ela torcia então para que o juiz desse a pena máxima. Tanto que no dia que ela apareceu lá para saber qual era a pena, Isabela também estava lá. Ela falou, né, algumas palavras ali de impacto da vítima e ela disse como toda aquela história dificultou a vida dela, como ainda dificulta a vida dela. Ela considerava ele um pai e sim, ela tinha certeza que ele também sabia o quanto que ele tinha feito mal para ela. Shanda também pôde falar algumas palavras. Ela disse, olhando para o Michael, que não sabia por que ele fez aquilo. Eles tinham uma vida perfeita, eles tinham uma família perfeita, eles se amavam e ele era uma pessoa que ela admirava, era a pessoa que ela mais admirava assim no mundo, até, né, começar a voltar a utilizar e fazer tudo aquilo. Bom, o Michael também pôde falar e ele poderia então pedir desculpas, né? Seria o mínimo, só que não. Ele inventou uma outra história. Ele disse que sim, que contratou lá os homens para sequestrá-la, só que era tudo teatrinho. Conforme ela fosse sequestrada, ele ia rastrear os homens, ele ia aparecer lá, salvá-la. Então ele seria o cavaleiro no cavalo branco e receberia então todo o amor da moça de volta. E assim eles voltariam, gente. Foi isso que ele contou lá pro juiz, vocês acreditam? Ele fez tudo isso com a intenção de reconquistá-la, não de acabar com ela. Por sorte, esse juiz não acreditou nessa lorota e deu a pena máxima para ele, que seria de 35 anos de prisão. Como ele já estava preso, né, há 5 anos, então ele ficará mais 30 anos preso e ele será solto quando ele tiver 79 anos. Claro que Shanda e Isabela preferiam, né, que ele ficasse para sempre preso, né, porém elas já terão aí alguns anos de paz. Isabela hoje tem 20 anos de idade e ela disse que a pessoa que ela mais admira no mundo é a mãe dela. Ela viu a mãe dela passar por tudo aquilo e viu a mãe dela não desistir, porque, nossa, imagina o trauma, né? Imagina como que isso mexe com a mente ali de uma pessoa. Ela realmente não era para estar viva. Shanda hoje trabalha com pessoas como ela, né? Pessoas que em algum momento da vida não tinham para onde ir. Ela vendeu uma propriedade dela, ela fez um empréstimo, ela construiu então 2 casas dedicadas a ajudar mulheres a se reerguerem na vida. E ela diz que é muito gratificante esse trabalho, ela poder ajudar as pessoas e mostrar para as mulheres que não se deve desistir. É difícil, é um passo de cada vez, é um passo e depois o outro, porém elas vão conseguir.